Boa noite, bem-vindos, um prazer rever muitos rostos aqui. Eu gostei tanto das passagens de hoje que eu fiquei um tempão me dedicando a elas, assim. Eu trago aqui as passagens para vocês, mas eu faço muito de anotaçõezinhas. A gente parou no dito 69, onde Jesus estava falando sobre felizes são aqueles que buscam no aspecto superior do seu ser, né? Buscam no seu local de mente e coração, né? Coração e mente, né? Que a gente depois vai relacionar com mana superior, budimanas, ou o aspecto divino, né? O pneuma em nós, né? Os gnósticos, eles vão falar de pneuma, por isso que eles vão ser chamados de pneumáticos. Pneuma é o sopro vital no sentido do espírito, né? Não no sentido psíquico, ou sentido das emoções, de plano astral, é no sentido mais elevado. O pneuma, ele diz respeito aos níveis superiores da existência. Então, aquilo que está no coração e mente é aquilo que se volta para o espírito. Então, felizes são aqueles que buscam o que é do espírito, e não o que é da psique, ou o que é do material apenas, né? Então, a gente começa hoje com a passagem 70, que Jesus diz: se manifestarem aquele que está em vós, isto vos salvará. Mas se não possuirdes em vós, então sereis mortos por aquilo que não possuis. Essa é uma das, na minha opinião, uma das mais belas e profundas e enigmáticas passagens de Jesus no Evangelho de Tomé, né? Vou até ler de novo com vocês. Pensando aqui no mente e coração, né? Aquele local onde os perseguidores, os ladrões, os arcontes, os vícios, os ataques do mundo, né? Os sofrimentos do mundo não podem nos alcançar. Os perseguidores não alcançam. Qual local? Na mente e coração. Então, ele primeiro falou da mente e coração, naqueles que estão nessa busca, e depois ele vai mais além. Ele está falando de algo mais profundo, né? Então, se manifestarem aquele é uma coisa só. No inglês está um that. A gente vai trabalhar um pouco agora com essa tradução para a gente tentar entrar no sentido dessa passagem, né? Se manifestarem aquele que está em vós, isso vos salvará. Mas se não possuirdes em vós, sereis mortos por aquilo que não possuis. Isso me lembrou a passagem anterior do Evangelho de Tomé, que Jesus diz, essa a gente já viu, é dos estudos anteriores, a 41, que Jesus diz: aquele que tem algo na mão, este receberá, e aquele que não tem, este perderá o pouco que tem. Então, ele está falando de ter algo que é um tesouro que está nos céus que está em nós, né? Então, aquilo que nós temos, aquele presente em nós, é o que vai nos salvar. Mas se não temos, o pouco que temos, vamos perder, né? Se não temos, o fato de não ter, isso será a nossa morte. Jesus lembra, vocês lembram que ele sempre trabalha com essa dicotomia, essa ideia de morto-vivo, que não é estar encarnado, não é estar fisicamente vivo, né? Estou encarnado ou eu morri. Não. O morto e o vivo é aquele que está desperto e aquele que está dormindo. Então, ele está falando daquilo que nos traz a vida, a verdadeira vida, né? Lembrando que a vida é um dos aspectos da divindade superior dos gnósticos. O aspecto Zoe, o aspecto vida, é um termo para algo cósmico dentro de nós. Não é a vida biológica, não é a vida física do mundo, dos animais, da nossa carne, né? Então, o estar vivo é estar desperto para os mundos superiores, estar desperto para o pleroma, para a sabedoria. Aquele que tem a sabedoria é um vivo. Aquele que atingiu a ressurreição em vida se torna um vivo na vida eterna. Mas os mortos são nós que estamos ainda embriagados, dormindo, não percebemos a realidade como ela é, então estamos mortos. Então Jesus está aqui apontando para aquele aspecto mais superior da alma, do espírito mesmo, né? Que alguns vão chamar de sétimo princípio, ou de o Atman, ou a centelha crística, né? Aquele O que é o aquele Então, aqui, ó, na tradução, eu trouxe só para vocês verem como é que é, de vez em quando me dá vontade de colocar. Aqui, acompanhando o meu mouse, né? A gente tem essas letrinhas aqui, é copta. Tá vendo que dá para clicar na letrinha azul? Aqui não dá, né, no caso, mas lá no arquivo,
Se eu clico, eu abro um dicionário de cópita, com léxico, com várias passagens, com sentenças que essa palavra foi usada. Então, dá para a gente ir entendendo, mesmo sem saber cópita. E embaixo, a tradução literal. Traduzir texto antigo é muito difícil, porque não tem essa construção, né? Então, a tradução literal, às vezes, é muito esquisita. Então, eu vou ler com vocês a sentença 70, traduzida literalmente, né? Então, diz é quando vocês continuem a gerar aquele that one. Que aqui é uma palavrinha com duas letras, que me lembrou muito uma palavra em grego que o Plotino usa, lá, o filósofo neoplatônico, ele usa para se falar do ou aquele que é contemplado, que é além de todas as coisas, né? A causa primeira de todo o universo, de toda manifestação. O em grego é chamado ren, e as letrinhas são bem parecidas, o cópita usa as mesmas letras do grego. Me pareceu como se fosse a mesma palavra. Não posso dizer que é, porque eu não sou linguista de cópita e grego. Mas quando o tradutor para o inglês colocou that one, ou aquele e a palavra que me parece muito com o ren do uno neoplatônico, me lembrou muito, sabe? Eu queria partilhar isso com vocês, porque eu acho que no entendimento filosófico do que Jesus está dizendo, isso pode contribuir para o nosso entendimento real dessa sentença, né? Então, dizer é quando vocês continuem a gerar aquele em vocês, esse que está em vocês, ele irá tornar inteiro. Foi o tradutor aqui para o inglês escolheu. Então, em vez de vos salvará, vai ser este que está em vocês vai tornar-vos inteiros. Isso faz muito sentido com aquele aspecto gnóstico da busca do retorno à unidade, né? A gente fala muito do dualismo gnóstico, né? O mundo sensível versus o mundo inteligível, o inferior que é cópia do superior, que é o mundo da luz, dos eons eternos, da vida eterna. Mas, além de tudo isso, há essa unidade, essa vida una que contempla e permeia todo o universo e a origem de todas as coisas, que eles chamam às vezes de o Pai Eterno, ou Deus desconhecido, ou o abismo, ou a profundidade, ou o silêncio, né? São muitos sinônimos. Quando nós manifestarmos, né, beget, gerar, colocar para fora, não sei como é que é o cópita aqui, mas foi as escolhas que os tradutores fizeram, traz esse sentido. Quando a gente manifestar, né, colocar para fora esse que está em nós nos tornaremos inteiros. Então, Jesus aqui está falando de não dualidade, está falando de uma via espiritual não dual, de uma união espiritual com o todo. E aí, a continuação, vocês, se cair, befall, né, if it befall, ficou meio estranho aqui, de não ter em vocês aquele em vocês, esse que vocês não têm, ele irá matá-los. Traduzindo assim mais literalmente, né, diz ele, quando vós continuarem a dar nascimento, né, a gente fala muito sobre o nascer de novo, ou nascer para a vida eterna, então, ou se tornar criancinha para entrar no reino, e o que Jesus está dizendo? Quando vós continuarem a dar nascimento ao que está em vós, este que está em vós vai tornar-vos inteiros. Que beleza, né, seria a gente poder se sentir inteiro, completo, com plenitude, né? Os gnósticos vão falar do pleroma, ou da plenitude, ou do todo, são termos muito, muito fortes dentro do gnosticismo. Se ele cair e vocês não tiverem aquele em vós, este que vocês não possuem em vós, ele irá matá-los, né? Literalmente fica uma construção difícil da gente entender, mas a gente vê que, mesmo traduzindo assim mais para o século XXI, para o nosso jeito de dizer as coisas, é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando sobre o aspecto divino em nós, que a gente precisa dar nascimento, gerar, manifestar, permitir que brilhe. A luz que está escondida em nós, é preciso que ela possa brilhar no mundo. E isso vai nos salvar, isso vai nos tornar um com o todo, isso vai nos tornar-nos inteiros. Mas se a gente não tem esse aspecto do espírito, se a gente não manifesta, se a gente sufoca, se a gente rompe com o fio de prata que nos une ao divino, então isso será a nossa morte. Porque a gente perdeu a conexão com o sopro da vida. Nos textos canônicos, também tem essa passagem de que aquele que tem
será dado, mas quem não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Então, parece que era uma desses ensinamentos comuns e recorrentes de Jesus. A gente pode imaginar que isso é repetido em várias sentenças de modo semelhante, essa ideia, né? Esse aquele também é chamado de o ser. Em tradições orientais, a gente vai encontrar Om Tat Sat, Sat, o ser, manifestar o ser, o Brahma em nós, o Atma em nós, é aquele aquilo que nos une à divindade única, que não é um Deus monoteísta, não é um Deus criador, né? Porque o criador para os gnósticos é um arquiteto do universo manifesto, material, não é a unidade, a unidade está além. E aí essa passagem vai falar muito sobre o que a gente traz à tona, né, eu já disse, ou o que nós negligenciamos na nossa vida espiritual. Se a gente negligencia a vida espiritual, isso é nossa morte. Porque sem a verdadeira vida, que é a vida do espírito, não é sobre estar encarnado ou morto, não é sobre estar vivendo aqui ou ali, ou longe das pessoas ou próximo a pessoas. É sobre a gente estar manifestando essa verdadeira vida. Sem a gente manifestar essa vida, a vida é desolação, a vida é morte, a vida é esquecimento, é a caverna de Platão lá. É estar acorrentado olhando sombras no fundo de uma caverna, sem ter consciência do sol que brilha lá fora. Esse sol de Platão é aquele que nos chama para sair da caverna. Por isso que é ele que nos salva, ele que nos liberta, ele que nos torna inteiro. Foi um comentário que eu notei do livrinho do Jean-Yves Leloup, que ele também comenta o Evangelho de Tomé, que ele diz que tem uma outra interpretação para aquele que é chamar esse that, né, que that one, aquele chamar isso é a gnosis. Por quê? Porque o que nos liberta? O conhecimento do ser, o conhecimento da realidade, o conhecimento do espírito, não o conhecimento de saber as coisas, claro. Mas esse conhecimento que liberta é aquele presente em nós que nos salva, que nos torna inteiros, porque ter a gnosis do todo é se tornar como o todo. A gente se torna aquilo que a gente contempla. A experiência da unidade do contemplador é justamente essa, mergulhar no si mesmo e encontrar o todo dentro de si mesmo. Então, sem a gnosis, o universo é incompreensível. E sem a gnosis, a gente permanece no esquecimento e sendo marionetes do destino, marionetes dos arcontes, das vicissitudes da vida, dos percalços e dos nossos próprios desejos e opiniões. A gente não tem o real conhecimento que liberta. Por isso que os gnósticos vão buscar a libertação como um conhecimento. E às vezes eu ouço eles sendo desdenhados, do tipo, os gnósticos acham que é só um conhecimento secreto que salva, mas geralmente quem diz isso não está entendendo qual é esse conhecimento secreto. É o conhecimento do si mesmo, é o do todo em si mesmo, é o do em si mesmo, que é o Cristo. O Cristo como raio do né? Aquele que vem do e é o em nós. Então não é sobre uma fórmula secreta ou um conhecimento secreto que alguém te passou um segredo, mas é você ter essa experiência do segredo, do sagrado dentro de si mesmo, né? Então aqueles que vivem na abundância da gnosis, eles parecem receber mais, conhecer mais e viver em plenitude. E Jesus vai dizer em outra passagem, se nós não possuímos o Espírito, nós vivemos na pobreza e nós somos a pobreza, no sentido de nós somos a miséria desse mundo, nós somos miseráveis em sofrimento. Por isso que a busca é a busca desse conhecimento que liberta, que é o conhecimento do si mesmo, como a gente viu na outra passagem, aquele que conhece a si mesmo, conhece as profundezas do todo. E aí a gente vai para 71, né? Disse Jesus, destruirei essa casa e ninguém a poderá reconstruir. Né? Que história é essa? Jesus tem várias frases assim, aquele que não abandona pai e mãe não pode me seguir, numa casa haverá 5 e 3 contra 2 e 2 contra 3, tem a casa que os ladrões roubam, que você, quando está avisado de que eles vão entrar, você protege as janelas. Os ladrões nos gnósticos são sempre referências aos arcontes, os vícios, as paixões, tudo aquilo que assola e perturba e bagunça a nossa alma com a força das sombras, das trevas que se mesclam na luz, né? E a gente precisa aprender a distinguir. E aí Jesus vai falar dessa casa. Primeiramente, a gente pensaria, a casa é o corpo físico, né? Seria o salto lógico. Mas eu acho que é mais do que isso, né? Tem uma passagem no Evangelho de João, em João 2,19, que Jesus fala assim, destrua esse templo, e eu, em 3 dias, o reerguerei.
Então, a casa e o templo que tem que ser destruído, Jesus em 3 dias pode reerguer, mas ninguém pode reconstruir a casa que foi destruída, né? Lembro que no Evangelho de João é justamente o Evangelho que vai falar da iniciação espiritual de Lázaro, quando ele passa lá pela provação na caverna, ele morre, ele tem a sua casa destruída, e Jesus o reergue em 3 dias e dá um nome iniciático para ele, como está lá no capítulo do meu livro do Alberto Tagnozzi de João. Então, é justamente a questão que essa casa não é só o corpo material, não é a gente destruir a nossa vida, né? Porque aí vão dizer, os gnósticos são pró-suicídio, eles querem se matar para fugir desse mundo. Não, de jeito nenhum. Inclusive, eles vão falar que isso não adianta nada. Você continua mais preso em maior sofrimento. O que é destruir essa casa? É destruir o poder dos arcontes em nós, é destruir o poder da matéria e da psique em nós. É no sentido desse ego, dessa personalidade que nos causa sofrimento. A gente precisa se libertar disso, a gente precisa se desapegar dessas vestes do mundo para poder receber as vestes celestiais. Então, a casa não é só o corpo material. A casa é o corpo material e o corpo psíquico. Ele é as nossas construções mentais, as nossas opiniões, tudo aquilo que a gente pensa e cultiva na nossa mente que ainda é baseado na ignorância. Porque lembram que o criador gnóstico, Yaldabaoth, ele é chamado de Samael, que significa ignorância cega. Ele é o arquétipo da ignorância dentro de nós. Então, tudo aquilo que a gente pensa que a gente age no mundo, que a gente reage com impulso, tudo que a gente deseja, né, as nossas emoções aflitivas, os sentimentos conflitantes, aquilo que perturba nosso dia, o nosso psiquismo, tudo isso é essa casa que precisa ser posta abaixo para que o espírito possa nascer de novo. Né? Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. Mas aí, nessa passagem do Evangelho de Tomé, Jesus está falando que ninguém poderá reconstruir essa casa. Porque uma vez que essas construções que são baseadas na ignorância são derrubadas, a sabedoria triunfa. Assim eu entendi. Uma vez que a gente vence as nossas emoções afetivas, que a gente põe abaixo os kleshas lá do budismo e das filosofias orientais, é um passo dado, que ninguém pode nos tirar. A gente conquistou o direito de não voltar para a velha casa, nesse sentido. Então, uma vez que a ignorância é derrubada, há o triunfo da sabedoria. E tudo que é construído, né, a casa, Jesus está falando de uma casa e de uma reconstrução. Os construtores no gnosticismo são esses arcontes, essas forças do mundo material e psíquico que moldam os nossos corpos materiais e psíquicos. Quando eu falo em psíquico, eu estou falando das emoções, das opiniões, do pensamento racional e concreto, e o material que o mito gnóstico vai falar até de como os 5 elementos se moldaram para formar os seres e tal. Então, quando a gente encontra referências a construtores ou reconstruir em textos gnósticos, não vou dizer que todas as passagens são isso, mas eu tendo a pensar que é uma referência aos arcontes, porque os arcontes são os regentes do mundo material e os construtores. Então, tudo que é construído pelos construtores será desconstruído na vida eterna. Uma vez que a sabedoria que é representada na figura de Sofia, ela nos leva para uma 8ª além. A gente está falando aqui de um caminho espiritual. A gente precisa desconstruir a nós mesmos, arrancar todas as amarras que os arcontes colocaram em nós, se libertar de todas as emoções aflitivas, de todas as nossas opiniões baseadas em ignorância, ou em volições do nosso ego, ou vontades contaminadas por traumas, por neuroses, vai para a terapia, vai fazer psicologia, vai se libertar, né, dos condicionamentos mentais e emocionais, e aí a gente vai limpando a nossa casa, até que essa casa precisa ser destruída para dar nascimento a uma nova morada, uma morada na vida eterna, porque a Sofia, no mito gnóstico, é essa alma que precisa ir subindo os degraus, e vencendo a força desses arcontes. E quando a Sofia é restituída ao seu local de origem, ela está uma 8ª acima. E é realmente uma 8ª, no sentido pitagórico, no sentido hermético.
São 7 arcontes e a Sofia está para lá, do outro lado. A sabedoria, ela vence essas forças que nos aprisionam. Então, aquilo que é desconstruído, ninguém vai poder reconstruir. Jesus está dizendo, o que vocês fizerem hoje, essa vitória ninguém vai tirar de vocês. O caminho espiritual, a abertura mental, a intuição que vocês conseguirem manter hoje, ela será mantida nas próximas vidas. Então, destruirei essa casa e ninguém vai tirar essa vitória de vocês, né? Porque a Sofia, a sabedoria, ela joga a luz nos nossos erros. Então, uma vez que a libertação é alcançada, nenhum construtor desse mundo será capaz de nos aprisionar novamente. A casa aqui, ela também funciona como um símbolo para a prisão, ou para a caverna que os construtores jogam a alma no lugar mais escuro e a alma precisa entoar ao seu amado, o Cristo, para que ele auxilie com sua luz ela retornar ao seu local de origem. Né? O mito de Sofia vai falar sobre isso. Nenhum construtor, nenhuma força da ignorância, nenhuma paixão, nenhum vício daqueles que nos causam sofrimento é capaz de nos aprisionar novamente quando a gente atingiu a sabedoria que liberta. Então, Jesus está dizendo, manifestem o um dentro de vocês, isso vai ser a vossa salvação. E eu destruirei essa casa, e ninguém vai poder aprisioná-los novamente, porque uma vez que em um momento na senda espiritual a gente atinge um local de não retorno, né, uma libertação real, que a gente vai falar no budismo de libertação do samsara, que é uma etapa no caminho das iniciações, nessa etapa não há mais queda. Então, por isso que eu acho que Jesus está dizendo, ninguém vai reconstruir essa casa que vocês conseguiram destruir, porque vocês atingiram a sabedoria. E a sabedoria que leva para o pleroma, para a vida eterna, para tornar realmente vivos. Quando nós experimentamos a verdade, e a verdade ela diz respeito à sabedoria, a Sofia, a oitava acima, ou a esse um dentro de nós, tudo aquilo que é superior, nós não nos preocupamos mais com o que é passageiro, com o que é transitório. E a casa, ela é demolida porque ela também passará. A casa é passageira. Tanto essa vida, quanto as próximas vidas, quanto as nossas personalidades, tudo isso é passageiro. Por isso, tudo isso é destruído. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não entrar num sentido psicológico de autodestruição, né? Não é eu odeio a mim mesmo e vou me destruir. Não, eu vou buscar a luz em mim mesmo para iluminar as trevas que me obscurecem. E assim eu sofrerei menos, eu terei mais sabedoria, e eu buscarei a verdade. E assim, com essa verdade, atingir a libertação real. Porque o que é eterno em nós é esse um. E o que é eterno vive e viverá eternamente. Porque faz parte da unidade. Então, esse eterno não é uma casa que é destruída e reconstruída. Né? É algo que está além. O que nós construímos então, nas nossas mentes e nos nossos conceitos e nos nossos desejos mundanos, nas nossas vontades, na nossa mesquinhez, tudo isso passa, tudo isso é efêmero. Mas o Cristo, quando ele é vivo em nós, ele é como a luz do todo se manifestando. E aí ninguém mais vai poder nos aprisionar. E aí eu lembrei dessa oração dos Vedas, da Asatoma Saga Maya. Eu tenho uma música do Ravi Shankar que eu gosto. É uma frase bem conhecida de todo mundo, né? Do irreal conduz-me ao real, das trevas à luz e da morte à imortalidade. Sei, eu vi alguma ligação assim com o que Jesus está falando nessas duas passagens. Me lembrou essa passagem. Do irreal ao real, das trevas à luz e da morte a se tornar um vivo, um salvador da humanidade, alguém que é salvo, né? E alguém que está inteiro.